Pois bem, este vídeo, amigos, é um resumo de um livro que eu li obrigatoriamente porque a faculdade me fez ler. O livro aborda o que é a psicologia social. Esse é o tema do livro e basicamente eu peguei algumas ideias que centralizam o que o livro quer dizer e resumi aqui e vou salvar isso nesse canal. De maneira geral, a psicologia ela estuda principalmente o comportamento humano. Um comportamento se repete quando há atrelada a ele uma recompensa. Isso a gente viu lá no Metaforando, enfim. Ou, de modo contrário, tende a ocorrer menos esse comportamento quando há atrelado a esse comportamento uma punição, certo? É assim que a gente aprende. Se a gente sente uma dor quando a gente tem algum comportamento na nossa vida, a gente vai tender a repetir menos ele. Mas se a gente tem uma recompensa, a gente vai querer fazer mais essa coisa e vai aprender a gostar. É assim que se formam os hábitos, é assim que se formam os vícios. Mas a psicologia social, ela visa estudar o comportamento de indivíduos no que ele é influenciado socialmente, certo? Então não é dentro da nossa cabeça, não é como se formam os hábitos que vai ser analisado aqui na psicologia social. É uma coisa diferente. É a influência da sociedade no comportamento das pessoas. Então é uma coisa mais abrangente, não individual. A gente tem a questão da responsabilidade relacional ao invés da responsabilidade individual atrelada aqui. E é o meio em que o indivíduo convive, o seu contexto, a sua história, sabe? É tudo isso que define o que deve ser aprendido por ele. É a história do grupo ao qual o indivíduo pertence que é o reforçador. É a história do grupo ao qual o indivíduo pertence que dirá o que é reforçador e o que é punitivo, certo? O que é que a pessoa tende a fazer e gosta de fazer e o que é que ela vai evitar. Como a gente é determinado a agir... Essa é uma pergunta. Como nós somos determinados a agir de acordo com o que as pessoas que nos cercam julgam adequado? Bem, primeiro, pelos outros ou pelo grupo que nós pertencemos. A gente é determinado a agir de determinada maneira, primeiro, segundo o livro, pelo que o grupo que a gente está envolto ele faz. Isso influencia no nosso comportamento. E a segunda maneira seria pela consciência de si, conhecendo quem nós somos, conhecendo o nosso contexto, enfim, tudo isso tem a ver, essa parte 2 aqui, tem a ver com a formulação social de uma mudança, enfim. Depois a gente vê o que a gente fala sobre isso. Primeiro vamos focar nessa parte no como nós somos determinados a agir de uma maneira determinada, né, pelo grupo social, pelos outros. A sociedade na qual o indivíduo convive, ela possui padrões e esses padrões eles devem ser seguidos, certo? Coisas consideradas corretas que não necessariamente são coisas ruins. Por exemplo, a estrutura familiar, certo? Além disso, existem normas e leis, certo? Que garantem a manutenção do grupo social. Existem leis que garantem que o pai ele deve pagar a pensão se ele se separar da esposa, certo? Isso para manter uma estrutura social. Contanto que sigamos esses padrões, a gente pode desenvolver individualidades, características particulares, constatando diferenças e semelhanças com os outros. Desenvolvemos nossas individualidades. Ou seja, à medida que a gente segue esses padrões, se a gente estiver seguindo esses padrões que existem socialmente, a gente vai desenvolvendo características secundárias, que são as nossas personalidades, as nossas individualidades, o que a gente gosta de fazer, sabe? Quem nós somos e tudo mais. Mas isso acontece depois que a gente se insere dentro do contexto social. Primeiro, a gente é um bebê, certo? E a gente convive com a nossa família, primeiramente. Geralmente acontece isso, né? Aí, depois disso que eu vou me desenvolver como pessoa. Mas primeiro eu me desenvolvo como indivíduo dentro de uma sociedade. Dentro desse contexto que
aborda a influência da sociedade na constituição do comportamento humano, existem alguns tópicos que o livro aborda. O primeiro deles é a linguagem, depois família, depois a escola, depois trabalho e classe social. Sobre a linguagem, a gente pode falar que ela existe, o livro, né, existe como um produto social. E é através da relação com os outros que a gente elabora as nossas percepções de mundo. Uma criança, ela só sabe, como eu já falei, né, a gente nasce criança e daí depois a gente vai se desenvolver como pessoa individualmente. Mas primeiro, socialmente. Uma criança, ela só sabe que a bola se chama bola porque vê outras pessoas chamando aquilo de bola. Mas existem conceitos mais complexos do que uma bola, como Deus e como a morte, certo? São coisas mais complexas da gente interpretar e que muitas vezes a gente não vai conseguir interpretar sozinhos. E são essas representações que não podemos compreender ou vivenciar por completo e que a gente acaba atrelando a especialistas. Para esses casos, olha só, entram mediações, né? Entram as mediações. É nesses casos que entram as mediações daqueles que são considerados especialistas no assunto, as autoridades. E é nesse momento que pode ser aproveitado num contexto social, né, pela parte dessas autoridades, a passagem de uma linguagem, por meio da linguagem, de uma visão de mundo que vai influenciar no meu comportamento. Porque, tipo, eu não sei uma coisa, daí eu preciso que uma autoridade ela me ensine, certo? E como ela vai me ensinar, ela vai me passar a visão dela. E eu vou tender a ter a mesma visão que ela. E nesse momento que podem ser impostas ideologias dominantes, certo? É nesse momento que eu posso colocar o meu pensamento porque eu sou uma autoridade e as outras pessoas estão submetidas à minha fala. Outro tópico é a família. A família, ela tem atrelada dentro, na própria estrutura familiar, as relações de autoridade. O pai como líder, a mãe, né, como a intermediadora entre o pai e os filhos e tudo mais. Enfim, a gente sabe como funciona uma família. E o livro traz uma questão que mesmo dentro de uma família existem, como é que se diz? Características que determinam o comportamento de cada indivíduo. Por exemplo, o filho, ele tem mais liberdade do que a filha. Ele pode chegar tarde em casa. A filha vai ser olhada não tão legal se ela chegar tarde em casa. Mais ou menos isso. Essas relações de autoridade, desculpa a notificação. Como é, mano? Onde é que eu tava? Essas relações de autoridade, elas determinam a constituição da sociedade. A família, né, o pai e a mãe são importantes responsáveis pela constituição dos seres humanos, certo? Se uma criança ela cresce sem o pai, ela vai ser diferente muitas vezes de uma criança que cresce com o pai. E é mais ou menos isso que se tem a falar sobre família, sobre as relações de autoridade que são importantes para a gente entender que desde que a gente está dentro de uma família, a gente tende a se submeter a uma autoridade. E também tem outro tópico que fala sobre a escola. Na escola, são estimuladas relações de competição e esforço individual, além também da dominação social, né? Tem a questão de eu atrelar a criança, ela vai ficar submetida à autoridade do professor e do sistema educacional e tudo mais, mas outra coisa que fomenta para que a sociedade seja como ela é, e no caso, eu acredito que o livro ele está fazendo uma crítica ao modelo capitalista e ele está meio que dizendo que a própria escola estimula relações de competição entre os alunos. Por exemplo, a luta por ganhar o reconhecimento ou ganhar a maior nota e ser mais bem visto pelos seus colegas de acordo com a nota que você tira. Essa é uma relação de competição
que se prolonga até mesmo para o mercado de trabalho, depois que você se insere nele. E daí você acaba valorizando mais o esforço individual, ao invés de valorizar o esforço coletivo. Ao invés de valorizar a aprendizagem como um conjunto e como uma coisa que está sendo aprendida coletivamente, né? A aprendizagem sendo feita de uma forma coletiva, você está priorizando o esforço individual. E a escola muitas vezes proporciona isso. Outro tópico, além da linguagem, família e escola, outro tópico que determina que a sociedade, né, que os indivíduos tenham comportamentos determinados na sociedade, são o trabalho e a classe social, né, que se mantém também por causa dos outros pontos. A família e a escola influenciam bastante para que no trabalho e na classe social os comportamentos sejam permanentes ali. O trabalho com as industrializações, ele perdeu o fazer coletivo e se tornou o quê? Algo individual. A gente agora não junta mais comida, né, para guardar para a galera toda. Não, agora eu faço o meu trabalho e agora isso aqui é meu. Você se vira e faz o teu, porque isso aqui não é teu não, tá? É tipo isso. Enquanto o homem não desenvolver para si a visão de que a sua atividade depende da relação com os outros, ele vai estar alienado, com uma falsa consciência social e uma falsa consciência de si. É isso que o livro fala. E ele dá uma visão da psicologia comunitária, que é como se fosse uma comunidade, uma mini Cuba, entendeu? A psicologia comunitária seria uma forma de intervenção numa sociedade capitalista com o propósito de reunir comunidades nas quais as pessoas trabalhariam juntas em prol de bens comuns, sem relações de poder nos níveis social, familiar e de trabalho. Por exemplo, a gente vai fazer uma sociedade em que a liderança ela é feita basicamente de forma compartilhada. Eu relacionaria com a cogestão, a gestão participativa, mas que não teria necessariamente um líder dominante, mas seria uma liderança compartilhada, entendeu? E assim, dentro de uma psicologia comunitária, a gente poderia favorecer não um esforço, sabe, com que as pessoas tivessem um esforço individual, mas com que elas se preocupassem com o esforço coletivo. Assim, se as pessoas tivessem uma consciência social e uma consciência de quem elas são para aquela sociedade, que ela importa para aquela sociedade, e se vê dentro, inserido ali, ela sairia da alienação. Sairia, eu acredito que da Matrix, entendeu? Da Matrix do sistema capitalista. Agora vamos falar sobre essa consciência de si. Conhecendo a nós mesmos, conhecer a nossa história de vida, o nosso contexto social, o nosso contexto histórico, do nosso grupo social, enfim. Isso tudo, ter esse conhecimento vai fazer a gente perceber que as coisas... Por quê, né? Por que as coisas são como elas são? Então, através do conhecimento disso tudo, eu vou ter a consciência das coisas, tendo a consciência do externo. Quando a gente for capaz de encontrar razão para essas coisas, a gente vai estar desenvolvendo consciência de nós mesmos. A consciência individual, isso tem no livro, a consciência individual do homem só pode existir nas condições em que existe a consciência social. Então, eu só tenho uma condição... Eu só tenho a consciência de mim, segundo o livro, quando eu encontro a razão daquilo que acontece ao meu redor, do contexto em que eu estou inserido. Daí eu vou ter a consciência de quem eu sou, a consciência de mim mesmo. Não simplesmente um cara que vai lá trabalhar e quer ganhar o seu dinheiro e sobreviver e tudo mais, mas sem entender por que aquilo está acontecendo, entendeu? Eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo ali e por que eu sou importante para aquele sistema.
Não é fácil desenvolver isso, porque determinadas instituições prezam por anular ou amenizar os questionamentos e ações de grupos em nome da preservação social. Então, muitas vezes as instituições elas não promovem esse tipo de questionamento, sabe? Não promovem esse tipo de mentalidade de fazer os funcionários eles questionarem. E isso provoca como fala aqui, a prevenção social. Provoca que o sistema continue o mesmo e que as pessoas continuem alienadas. O psicólogo social, ele pode se reunir a uma assistência psicológica em larga escala, aplicando seus conhecimentos em grupos e organizações populares. O que acontece? Existem psicólogos no SUS, certo? A gente está falando aqui, o foco é falar do SUS. E esses psicólogos sociais, um exemplo que eu tive em aula foi que existem psicólogos que atendem em consultórios de rua e eles não têm uma frequência no atendimento dos seus pacientes. Não é bem assim que funciona. É meio que aleatório. Às vezes eles veem a pessoa, às vezes não veem, sabe? E o que acontece? Quando ele vai analisar a situação dessa pessoa, ele não pode considerar que essa pessoa tá assim porque ela quer, mas ele tem que analisar o contexto. É uma pessoa que tá em situação de rua que ele tá atendendo. Então, ele tem que considerar todos os fatores externos, toda a história daquela pessoa, o contexto, enfim. E também o que levou aquela pessoa a ser como ela é, certo? Você tem consciência de uma pessoa, essa aqui eu pensei agora, tem consciência de uma pessoa quando você entende o que está ao redor dela. Assim como você tem consciência de si mesmo quando você entende o que está ao teu redor. Foi isso aí que eu anotei e trouxe para vocês, de mais importante do livro. O livro foi bem rapidinho, eu li ele em uns 2 dias. Ele é bem pequenininho. Se você se interessar, vai lá ler. É interessante, né, ter essa visão, essa perspectiva aí, olhar por esse lado. E até um próximo vídeo.